bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Lab Moda Cast. Hoje com uma convidada muito especial, que já foi aluna nossa. Aqui quem vos fala é o professor de Netsu. Estamos aqui com o nosso aluno de técnico em design de moda, Thales, certo? Pode apresentar, Thales. Oi, pessoal. Hoje vamos dar sequência ao nosso ramo de podcast. Na gravação de hoje iremos abordar a temática de reverência e morte, baseado em um editorial criado por mim no ano de 2022. Teremos hoje como entrevistado, nosso primeiro entrevistado nessa longa estrada de pautas, Marcondes Soares, como o Jean já argumentou, ex-aluno da casa. E seu momento agora, diga um pouco quem és, o que faz, de onde veio. Olá pessoal, eu sou Marcondes Soares, eu sou uma artista multidisciplinar, eu trabalho com as artes visuais, a performance e a moda, e acabo tentando criar maneiras de pensar revestimentos para o corpo como possibilidade de leitura, assim, de maneiras de rasurar certos sistemas, assim. Acho que talvez esse seja um bom, grande pequeno resumo, assim, sobre coisas que eu faço. Já cursei também design de moda aqui no Senai. Me formei em 2022, 2023, né, apresentando uma coleção. Foi bem interessante e foi ótimo também para trazer uma outra abordagem na minha produção artística, assim. Acho que a gente conversar hoje sobre essas temáticas vai ser bem interessante. A moda enquanto arte, né? Assim, Com certeza. eu via muita experimentação de materiais por parte de Marconi, que eu achava assim, eu ficava, realmente, era muito incrível. Inclusive, seu TCC foi muito incrível, eu dou muito o que falar. Foi um dos melhores. Bem, acredito muito nesse potencial que Marcondes tem. Fui um dos espectadores, estava lá no desfile dele, encerramento do curso. Mas voltando na perspectiva de questões artísticas dentro dos fenômenos, dentro do circuito de moda, como você acredita que a moda como vestimenta em si, ela pode ser transcrita como armadura social na sociedade? Ou seja, não vivemos em uma sociedade muito fácil de lidar. Pessoas com um ponto de vista, um ego mais aflorado e um visual um pouco fora do convencional é de se estranhar. As pessoas ainda não estão habituadas a lidar com o diferente, embora a diferença é a que faz a mudança. Mas como você acredita que essa armadura, a vestimenta, pode se tornar uma armadura social de proteção, coisas do tipo? Então, eu acredito que isso é uma questão que aparece um pouco na minha pesquisa, na minha investigação artística, enfim, no meu trabalho como um todo. É pensar esses revestimentos para o corpo como um lugar de possibilidade de ficcionalizar uma sobrevivência e não só sobrevivência, mas uma possibilidade de vida mesmo, não sobreviver, mas de fato viver, assim, para os corpos como um todo. E aí, eu não sei exatamente se eu gosto da palavra armadura, porque às vezes a gente nem quer exatamente se proteger das situações, mas eu acho que a roupa em si, ela traz acho que a palavra possibilidade é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Ela traz uma possibilidade. Ela tá nesse lugar quase que da expressão também, de como você se enxerga no mundo, né? E como você a comunicação. E aí a moda, né, e a roupa, ela pode realmente ela pode criar uma outra narrativa, ela pode criar uma outra realidade, uma realidade possível para aquele corpo, para que aquele corpo viva bem, para que aquele corpo atravesse os problemas, para que ele se desvie também de outras coisas. E eu acho que talvez seja mais nesse lugar, assim, para mim. Eu acho que a moda, ela é uma ferramenta muito importante dentro desse sistema que a gente vive, e ela é uma ferramenta do próprio sistema, assim, de capitalizar, de oprimir, né? E aí, quando a gente se apropria dessa linguagem, quando a gente realmente faz um outro movimento com ela, se apropria das estruturas dela para criar uma outra coisa, ou realmente destrói as estruturas que o sistema de moda constrói, a gente realmente fica
traz realmente um outro viés para aquilo, né? Ela faz com que o corpo ele atravesse de uma outra forma. Mediante a isso e tudo que a comunicação interligada à moda pode interferir no nosso cotidiano, você acredita que essa razão de estrelas vestidas, digamos, pessoas que pensam além dos conceitos convencionais, elas usam a moda como um fenômeno comunicativo de uma maneira de demonstrar o seu lado de bem-estar? Ou seja, você acredita fielmente ou não que a moda como ato comunicativo, ela representa um estado de espírito daquele momento? Acho que sim. Acho que pode ser nessa possibilidade, assim, né? De trazer apresentar esse lado do bem-estar, do se mostrar com que se é de fato. E acho que a questão, ela também faz com que as pessoas elas extrapolem, na real, o que de fato é ser humano, o que de fato é usar roupa, sabe? Tem um exagero. Às vezes existe um exagero que ele é meio necessário, às vezes, para que a gente consiga, enfim, viver, sabe? Eu acho que quando a gente cria essa outra realidade, pode se fazer melhor, não sei. Talvez. Esse exagero a gente vê muito, inclusive, nas peças ditas como conceituais. Sim. Né, que é onde a gente vê essa questão do conceito aparecer muito mais forte, que tem muita gente que olha e não consegue entender como é que uma pessoa usa isso. Mas é porque está para além do uso habitual, para além do uso comum. Né? Ela vai realmente como uma forma é quase como um chamado, é quase como uma provocação também para a reflexão daquela roupa, do corpo que está naquela roupa, né? Então a gente pode acreditar que esse pressuposto de montar-se, seja ele em qual nível que for, é uma perspectiva de revelar sentimentos, vontades, desejos e obter outros, ou esconder outros. Também, eu acho que tá muito nesse lugar. E aí isso às vezes me lembra um pouco... Eu comentei com você que eu recentemente mediei uma mesa que fazia relações entre a construção estética e a moda dentro da cultura ballroom, que é uma cultura a qual eu faço parte. E aí, enfim, a ballroom ela inicia lá nos anos 60, 70, num contexto muito específico em Nova York, e produzida especificamente por corpos trans e pretos e latinos. Ela se desdobra e chega no Brasil bem depois, enfim. Procurem saber. Mas eu acho que a moda e a estética na ballroom, o ponto é que a moda e a estética na ballroom, ela é o ponto talvez não inicial, porque há uma contraproposta, uma revanche assim, em relação a casos de violência e de racismo que as pessoas elas estavam vivendo naquele momento. E aí elas se apropriam das estéticas das grandes grifes ou do exagero, né? E cria aquele espaço, cria-se um ambiente, uma família, um lugar que aqueles corpos eles podem, de fato, serem celebrados e cuidados. Acho que o cuidado e a construção, enfim, elas podem estar muito juntas nesse lugar, assim. E aí a moda, ela tá muito nesse lugar do exagero na ballroom, das coisas extremamente grandes. E aquilo como uma exacerbação quase como uma piada, ou ao mesmo tempo, tipo, não, sim, é isso mesmo, estou aqui fazendo isso, é muito grande mesmo porque eu quero que você olhe, é muito grande mesmo porque é importante que seja notado, assim, enfim. Eu acho que a moda, pra mim, tá muito nesse lugar também, quando a gente pensa no exagero, quando pensa na autenticidade, ou, enfim, na exacerbação das coisas. Me tira uma dúvida rapidinho, te interrompi não. Tudo bem. Qual que é a importância da moda para o ballroom, e mais especificamente para tua casa que tu pertence? Fala um pouquinho da tua casa e a relação dela com a moda. Chique. Então, eu acho que a moda com a ballroom, ela tá muito nesse lugar, né, de uma retomada de narrativa, né, de pegou a estética, pegou um sistema de
sistema colonial branco de aniquilação, assim, e traz uma possibilidade de vida, assim. Eu não tô falando nem só de morte, porque às vezes a gente pensa na morte como, nossa, morreu, acabou, né? Mas eu acho que o problema não é exatamente a morte, o problema é a aniquilação. É um sistema que tá planejado para matar, né? Para o assassinato. E aí a gente pensa na Ballroom como talvez esse outro lugar, é se apropriar da estética, da construção estética que foi sendo feita, e agora, tipo, não, agora é meu. Agora eu faço aqui e eu vou fazer outra coisa, eu vou aprimorar, eu vou crescer mais ainda o que vocês estavam fazendo. Eu vou destruir o sistema que você estava fazendo e vou criar uma outra coisa, uma coisa que pode fazer com que meu corpo ele se sinta confortável, que o meu corpo ele se sinta celebrado e cuidado também uns pelos outros. E aí, hoje, né, eu faço parte de uma casa que se chama Casa Estranha. É tudo junto, assim, enfim. Casa Estranha. Casa Estranha, tipo um trocadilhozinho, né? Mas é Casa Estranha, se fosse separar. E aí, na Casa Estranha, a gente pensa muito no lugar desses corpos a partir da bizarrice, a partir do que está reservado realmente ao estranho. E a gente se apropria desse lugar como uma possibilidade de existência mesmo. E aí a estética e a moda na casa, a gente sempre pensa, não é que todo mundo vai se vestir igual, definitivamente não. Eu acho que esse é o ponto, assim. A gente tem algumas coisas, elas conversam ali numa estética meio monstrenga às vezes, mas enfim, nem sempre é sobre isso. Eu acho que na Casa Estranha o que a gente às vezes preza muito também é pensar a individualidade de cada pessoa que tá ali, ao mesmo tempo que a gente se cuida como uma grande família, né? Esse grupo de pessoas que tá ali juntas em prol de serem amadas e serem cuidadas também. E aí a moda e a estética, elas estão muito nesse lugar, assim, também, de como que cada pessoa ali vai se enxergar de uma forma no mundo, dessa forma estranha, essa forma bizarra, ou enfim, que é uma forma muito reservada a corpos dissidentes como um todo, né? Tipo, aquela bicha doida andando na rua. Enfim, qualquer pessoa que esteja minimamente fugindo de um padrão, vai... Nossa, que pessoa estranha. Tem uma pegada meio Marilyn Manson. Tem, mas eu acho que isso talvez seja um pouco do que eu pessoa, Maxine Marconi, enfim, Maxine é da Ballroom, Marconi em qualquer lugar, mas Maxine também em qualquer lugar, mas enfim. E aí essa talvez seja uma estética que eu venho construindo, assim, de maquiagem pesada e tudo mais. E a modder da casa, a Choque Estranha, ela é gótica, de fato, assim, ela faz parte dessa cultura gótica, enfim, acho que inclusive falou no último episódio sobre moda gótica. Acho que a estética da Choque, ela influencia muito a gente, mas, enfim, acho que às vezes eu vou mais pra uma coisa quase sci-fi Matrix, assim. Eu gosto muito de cor e látex, etc. E aí as minhas outras irmãs vão pra outras coisas, assim. Tem outras que são mais fofinhas, mais kawaii, mas que, enfim, eu acho que a estranheza, ela tá muito nesse lugar, assim, né? De você pegar o que tá fora e aí se apropriar daquilo. Ela permeia. Tem sempre aquele pontozinho de uma estética inteira que você olha e diz, nossa, isso me causa uma certa estranheza. Eu acho que é aí que vocês trabalham. Eu hoje aqui, meu vestido super comum, mas a bota é uma bota gigante, um salto gigantesco. Eu gostei muito do seu repertório, de certas palavras, eu vou utilizar deles para conseguir chegar onde eu quero agora. Fica à vontade. Partindo desse conceito de estranheza, do que a gente está acostumado, habituado a ver na sociedade, não é do dia para a noite que a gente consegue construir um pensamento e um estilo dessa maneira, trazendo essas concepções de estilo, do que pode ser e do que é na realidade. Como você vê o sinônimo de autenticidade? Foi uma das palavras que eu mais utilizei na criação desse artigo, e eu acho que, na minha concepção, enquanto eu estudava para criá-lo, é o seguinte pensamento: ou nasce com ele, ou não nasce com a autenticidade, com aquele estilo próprio, com aquela vontade de mostrar ao mundo o diferencial que você pode mostrar. Você acredita nesse ponto de vista baseado nos conceitos de estranheza que
o visual pode causar? Eu não sei se nasce ou não se nasce. Eu fico muito assim. Não, pode aprender. Pode aprender. Eu nunca vi. Né? Mas eu acho que. Porque em dado momento a gente sempre vai. A gente é criado dentro de uma lógica que ela preza muito uma fixidez das coisas, Sim. né? De um branco no preto, uma lógica muito binária. E aí, às vezes você também fica confortável estando naquele lugar, assim, não tem problema. E aí, eu acho que quando é de se pensar de autenticidade, né? A gente às vezes vai ligar também a um termo que é originalidade, né? Que eu acho que também não existe, assim, eu acho que a originalidade, ela é muito específica, eu acho que não é uma coisa que, tipo, nada se cria, Quase sabe? não alcançável, né? Eu acho que não, mas eu acho que a autenticidade tem um outro lugar que talvez seja um lugar de você imprimir uma questão que é sua, uma questão que você acredita, uma questão que é de fato sua, uma questão que ela é muito íntima. Sim. Que parte de uma liberdade íntima, assim. Eu acho que talvez a liberdade esteja. A autenticidade esteja ligada a isso, né? A desejos pré-concebidos que você tem. Né? Também. Inclusive, essa coisa da liberdade como um lugar de intimidade é um conceito muito bonito, que tem uma autora que eu gosto muito, que se chama Castiel Vitorino Brasileiro. Ela é artista, ela também é psicóloga. E aí ela vai elaborar muito ela vai pensar muito sobre o conceito de liberdade, principalmente pensando em corpos racializados, e ela vai falar muito sobre a liberdade nesse lugar de intimidade, e também no lugar, tem uma outra coisa que ela fala que eu acho muito bonita, que eu citei brevemente, assim, que foi essa questão do morrer e não ser aniquilado, sabe? Tipo, essa possibilidade da gente imaginar uma boa morte. Sim. Uma boa morte para os nossos... A gente sempre está pensando em lutar para viver, lutar para estar vivo, né? Mas a gente tem... A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer em algum momento. Mas... Acho que é a ação mais humana. Exato. Então por que não pensar também num morrer bem? Um morrer que fuja desse lugar da violência. Um morrer que fuja desse lugar, desse processo colonial de aniquilação, sabe? Enfim, a Castiel vale muito a pena ser lida depois. Bacana, olha aí. Ela é chique. Ela é chique. Vai ser um termozinho que eu vou adicionar no meu vocabulário. Tendo em vista a concepção de ainda do que está por trás do que somos, você acredita que dentro do ciclo regional, vamos falar permanentemente de Natal, você acredita que esse diferente, as pessoas diferentes, vamos parafrasear diferentes, são pessoas que prezam e têm um estilo um pouco mais aguçado, que não veste apenas por vestir, que se interessam por serem de moda ou por gostarem da moda em si? Você acredita que dentro do ciclo regional você vê que ainda existe um certo avanço social no conceito de dizer, olha, parabéns, muito bacana, lindo? Ou é só um conceito assim de dizer, vou ser simpático para não passar por... É só uma coisa de tipo... exatamente. Você acredita que a cidade como um pequeno interiorzinho, ela progrediu? Eu acho que vem mudando com o passar do tempo, mas eu acho que Natal ela ainda é uma cidade muito conservadora ainda, né? A Natal, assim, o Brasil como um todo não passou por não performou a descolonização, assim, como a gente pensa. A nossa própria independência foi proclamada por um português, né? E aí a gente chega num outro lugar que, aí em Natal especificamente, a gente foi colonizado de novo por americanos, bem recente agora. Sim. Tem muita influência e uma coisa muito específica de um costume americano-estadunidense aqui em Natal. Em Natal especificamente, Natal, Parnamirim, né? Enfim, Parnamirim, base militar. E eu acho que tudo isso vai influenciando em como Natal acaba sendo uma cidade conservadora, pensar em tudo, assim, pensar a própria forma estética, assim. E aí eu acho
obviamente, quando você vai fazendo coisinhas que elas são diferentinhas, né? As pessoas vão falar, o que é isso? Peraí, vamos com cautela. Causa, para alguns, uma admiração muito grande e para outros uma repulsa muito grande. E aí essa admiração às vezes chega até no lugar fetichista, assim, tipo, nossa, Sim, que coisa. Exatamente. Sabe? E aí tem esses lugares, assim. Só que E a moda é responsável por boa parte disso. Exato. Só que ao mesmo tempo, eu também acho que se a gente sair de um eixo natal elite, né, entre aspas, essa elite natalense, né? A gente sair desse underground. Nem se a gente for pra periferia, se a gente for pra outros lugares, assim, se a gente for, sei lá, vai em Mãe Luísa, vai nas Rocas, sabe? Vai em Pajuçara, na Zona Norte. A gente vai ver pessoas que elas estão se vestindo e pensando de outra forma também, sabe? Exatamente. E aí eu acho que às vezes é isso, é quando a gente sai um pouco da lógica, da curva, a gente começa a ver que existe uma certa mudança. E obviamente eu não tô dizendo que Natal, mil maravilhas, não é, e que nesses lugares que eu citei você também não vai sofrer nenhuma violência, pelo amor de Deus, não é? Não é minha. Não dá. O meu maior ponto de vista foi que eu conheci você no dia do meu desfile, você estava no backstage do meu desfile, e eu fiquei assim admiradíssimo, porque na nossa última gravação eu comentei com Dini, com Laura, que meu ponto de vista com a moda mudou muito desde o meu primeiro curso aqui. Então, assim, quando eu encontrei você naquele backstage, eu disse, nossa, um igual. Porque eu tenho uma vestimenta bem mais irreverente, bem mais ousada do que eu tenho hoje. Coisas da idade, né? Mas eu fiquei muito contente em ver aquele reflexo em outras pessoas e fui em busca de outras pessoas que pareciam com aquele meu ato de vestir, aquele pensamento, aquele conceito que não é apenas uma roupa, é um tributo, é um desejo de vontade meu, único, que eu estou expressando ali com aquele ato de vestimenta. Mas, partindo como pressuposto dessas localidades que você bem citou, eu percebo muito que o outro lado da cidade, ou melhor, o lado que não é visto, eu me sinto bem mais acolhido em relação ao tipo de vestimenta, a formas de expressão, a formas de me comunicar, porque eu acredito que são pessoas que têm a concepção de acolher. Eu acho que são viés históricos que faz com que a gente tenha essa premissa de acolher, de pegar a mão e dizer, bora, o caminho é esse, vamos lá, ver juntos. É aquela coisa do ser humano de estar sempre buscando o seu grupo. Exato. Sabe, alguma similaridade com outro ser humano para poder... E levando em consideração toda a carga histórica, parece que você tem milhões de anos, desculpa até o termo, mas assim, o que me faltava naquela época... E hoje eu vejo como um ponto de vista para melhorar, foi que me faltava de fato uma tribo, pessoas que eu pudesse me reconhecer nelas. E eu acho muito bonito em você, porque eu acredito que no seu contexto social, são pessoas muito parecidas ao seu pensamento, em relação às suas expressões artísticas, suas linguagens visuais, comunicativas. Então eu acredito que de fato, é exatamente isso, é a questão da tribo, daquele consolo emocional, de dizer assim, ai, tá lindo, você está impecável. E não é só ser aquela coisa de uma pessoa alheia na rua. Exatamente. Tem uma outra coisa que também, às vezes nem ter um pensamento igual, ou sei lá, tu tá vestindo parecido. Acho que quando você realmente encontra, enfim, um grupo de pessoas, uma família, uma coisa do tipo, né? Você cria realmente assim, esse lugar da intimidade e da liberdade de, tipo, às vezes eu fico, gente, pras minhas irmãs, assim, tipo, gente, pelo amor de Deus, o que é isso que vocês... Nem sobre o que vocês estão vestindo, tipo, o que é isso que você tá pensando? Que conversa é essa? E aí eu acho que tá nesse lugar, assim, da sinceridade, do lugar de... Porque quando a gente pensa em acolhimento, a gente pensa né, da exaltação das pessoas que estão próximas, a gente sempre vai pensar, tipo, nossa, você tá linda, nossa, você é perfeita. Só que, tipo, gente, não é isso. Eu quero que as minhas irmãs cheguem, se elas não... Tem muito por trás, né? Tem, não, horrores, assim, tipo, se as pessoas virem que eu tô fazendo algo que não é tão interessante,
eu quero que elas cheguem e falem pra mim, ó, eu acho que esse direcionamento aí não é tão legal. E aí eu sinto também que eu acabo fazendo a mesma coisa com as pessoas que estão do meu lado, assim, quando a gente cria esse lugar de horizontalidade, né? É muito mais interessante do que, principalmente quando a gente vai pensar nesse lugar de quando as pessoas vão falar, nossa, que você tá perfeita. Tipo, uma pessoa que é aleatória, assim, ai, nossa, você é perfeita, você é tudo. E para naquela tecla ali, né? Tipo, é uma coisa é tipo, é quase que uma. Casca, né? E é quase que um código de convivência, assim, tipo, nossa, que tudo, você tá perfeita. É quase como se você estivesse dando um sinal verde ali. Só que aí dali não para. E aí quando você consegue encontrar um lugar de compartilhar de fato as coisas, né? E encontrar pessoas que estão ali dispostas a trocar de fato com você, eu acho que as coisas elas ficam bem mais interessantes, mais profundas também. Eu acho que isso me interessa também. Eu acho que a gente vive numa coisa tão superficial, muito rápida, né? Tipo, o TikTok Story, é coisa tão que as coisas elas se esvaem muito rápido. Quando você consegue segurar um pouco assim nas coisas, se aprofundar nelas, fica mais legal. Eu acho interessante que o primeiro ponto que provoca isso nas pessoas é justamente a moda, a imagem, né, a estética que a pessoa está apresentando é quem vai atrair semelhantes ou até repelir diferentes, né? Então, assim, aquelas pessoas que vê você com uma estética, com uma roupa, ou ela vai se identificar com você, que vai querer andar com você, ou que vai querer conversar com você, ou ela simplesmente não vai querer estar perto de você. Tem isso. E acontece muito isso. A moda tem esse poder, né? De causar esse impacto social e visual nas pessoas. Então, partindo da ideia de deixarmos a marca, não só uma marca de comércio, mas a marca dos nossos passos, do que fomos, do que somos e do que seremos, o que é que você pensa do seu futuro? Tanto futuro artístico quanto futuro pessoal, profissional? Crise existencial. Muitas. E muitos remedinhos. Mas, bom, né? Acho que é importante que a gente pense e se imagine também no futuro. Acho que é legal a gente pensar que a gente vai estar aí por um tempo ainda fazendo coisas. E eu, particularmente, eu tenho focado muito nas minhas pesquisas artísticas e a pesquisa acadêmica também ela é um grande ponto, assim, pra mim, porque... Pode falar um pouquinho sobre isso? Eu fiquei um pouquinho curioso. Você tá fazendo doutorado, tô montando meu projeto de mestrado, né? Eu tenho graduação em artes visuais, também, para além da formação em moda aqui no Senai. E aí eu tô montando meu mestrado, que é um mestrado em poéticas visuais, que vai partir de uma reflexão de uma série de trabalhos que eu desenvolvo, relacionando com alguns teóricos da filosofia, da antropologia, que discutem gênero e etc. E aí, mas para além disso, assim, uma coisa que eu quero muito também é continuar com as coisas que eu faço com a Ballroom, né? Tipo, eu tenho eu faço parte de uma casa, não só faço parte de uma casa, mas eu sou uma das lideranças dentro da casa, então eu acho que perpetuar o que a gente vem construindo é muito importante também. Não só na minha casa, mas pensando na comunidade Ballroom como um todo, né? Enfim, as pessoas, elas, enfim, se relacionam ali de diferentes formas, com diferentes atividades. E eu acho que tá muito nesse lugar, assim, eu quero muito continuar a minha pesquisa artística. Estou trabalhando para isso, então trabalhando com projeto em edital, trabalhando com exposição, blá blá blá, várias coisas. E aí tem uma coisa que eu venho desenvolvendo recentemente, que tem a ver de volta com moda, com roupa. Eu acho que minha próxima produção, inclusive, vai ser bem relacionada a isso. Eu voltei a trabalhar com látex, tipo, de nível. Na coleção o látex que eu usei na coleção que eu apresentei aqui. Voltei a trabalhar com látex, só que agora de uma outra forma completamente diferente, assim. E aí estão saindo algumas questões. O problema não é montar uma coleção, não é exatamente isso. Mas as coisas sobre vestir estão ali. Mas aí, vocês podem me encontrar em vários lugares, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. É, tipo, multifacetado. Transitando em vários lugares.
Bem, foi um prazer recebê-la. Obrigada. Chegamos ao ponto que são poucas horas para destrinchar tanto conhecimento e tanto que está por trás. Exatamente. É isso, foi um grande prazer, Jeannie, mais uma vez aqui. Foi um prazer, Marconi, ter você aqui mais uma vez. E as portas da casa de Senai estarão abertas. Caso você queira voltar a fazer algum curso, ou talvez até assim a gente fazer alguma coisa juntos também, dá super certo. Tudo. Certo? E é isso, chegamos a mais um final do nosso episódio. E até a próxima. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchauzinho.